Olá, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E no episódio de hoje, mais uma vez, né, a gente pegou um cara que estava aterrissando aqui no Brasil, né, vindo da Argentina para ministrar. Eu falei, não, vai passar aqui no ID Podcast. Com vocês mais uma vez, conosco aqui o pastor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, muito obrigado mais uma vez por estar aceitando nosso convite express, né? Isso aí. O convite só para dar um beijinho na flor, É isso aí, é né? isso aí. Mas gratidão, cara, gratidão Ah, por... como não aceitar, não? Como não aceitar? O ID já está no nosso coração. É O isso ID aí. e todo esse ministério que se representa também. Assim que um abraço aí a todos, a todos, a todos. É isso aí. E, como sempre, né, no início de episódio, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilha, né? Porque assim a gente acredita que o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e essa mensagem, né, do podcast precisa chegar até outras pessoas, né? E também eu quero já agradecer os nossos patrocinadores, Brandão Comércio Exterior e Padaria Papatucci. Você também já ativa aí, mais uma vez, é para você não esquecer mesmo, ativa o sininho, tá? Para você ficar ligado aí nos próximos episódios. E estamos aqui com Marcos Vinícius, pastor Marcos Vinícius. E aí, pastor, como é que foi a viagem? Chegou hoje, né? Umas horinhas atrás. Fala pra Isso aí. gente. Chegamos às 2 horas da tarde aqui em Vitória, mas com todo um processo, né? A Argentina está com um problema sério, uns voos sendo cancelados, toda uma questão política da Aerolíneas, batendo de frente, né, com o governo Milei lá na Argentina. Então, acho que eu demorei como quase 48 horas para poder chegar na fronteira, mas chegamos, Tá indo no chegamos bem Japão? vivo. Isso, pois é. Eu estava conversando com as pessoas no voo hoje, teve gente que saiu de Boston, e de Boston para Vitória demorou menos que eu, né? Então, mas vale a pena, né? Vale a pena a gente estar aqui e vamos lá. Fresquinho, como você disse. Vamos para mais um podcast. Certo, Bresquinho. Então, pastor Marcos, a última vez que a gente estava aqui, né? Você veio, a gente falou um pouquinho sobre espiritualidade, sobre fé, e por aqui que pareça, foi um tema que muitas pessoas mandando mensagem, querendo escutar, né, o episódio, e assim, foi algo fantástico, né? Sim, Como que esse assunto, né, move tantas pessoas à fé, isso aí. né? É algo, eu acho que hoje as pessoas precisam de mensagem, né, que falam sobre a fé. Você trouxe algo assim muito poderoso, né? Eu só tenho alguns cortezinhos, né, Isso. de degustação ali no Instagram, nos shorts do YouTube, mas tem ali um episódio que você, né, fala com muita propriedade. E só que eu queria te encorajar hoje a gente continuar a falar sobre fé. O que você acha? Beleza, tá bom. A gente vive a fé, eu Vive a vivo a fé, fé. nós vivemos a fé, então é um assunto que a gente vive, né? No nosso, como a gente fala na Argentina, o nosso viver diário, lá na Argentina, Diário, né? o nosso viver diário. Ou seja, então, vamos lá, para mais um bate-papo sobre fé. É isso aí, cara. Vou fazer uma primeira pergunta aqui. Cara, na sua opinião, para a gente estar hoje na igreja, né? Você acha que algumas pessoas elas estão porque criaram um hábito de ir ou porque realmente elas acreditam, né, em Deus, em Jesus e isso vem da fé dela? Fala pra gente. A gente tem os dois tipos, né? A gente tem os dois tipos. O hábito em si, eu acredito que o hábito em si não é tanto. Tem gente que tá indo na igreja porque encontrou um bom lugar, né? Tem gente assim. Gente que... Vamos falar assim, né? A igreja, você não pode fazer algumas coisas e ele não faz. E ele chegou na igreja e disse, isso aqui é um bom lugar para mim. Então ele criou um hábito de ir. Só que eu acredito que são muito poucas as pessoas que têm essa atitude.
Eu acredito mais que vai pela fé. Ainda que às vezes não é uma fé tão correta, às vezes não é uma fé tão verdadeira, sincera e correta, mas as pessoas estão hoje no que diz respeito à fé. É fé, é fé. Volto a repetir. Temos aqui dois tipos de fé. A fé correta e aquela fé que é incorreta, mas faz com que esse cidadão, esse homem, essa mulher estejam na igreja, ainda que essa fé dela não é a fé sincera, verdadeira, correta, mas ele está por causa dessa fé. Entendeu? Pô, bacana. E por que eu tô te fazendo essa pergunta, né? Porque assim, cara, eu acho que é um pensamento meu, tá? Né? Se não concordar, tá tudo bem. Cara, eu acho que é um grande desafio você tá saindo da sua casa, do seu conforto, né? Tem uns que gostam de ver novela, Deus Isso. me livre, né? Respeito cada um, né? Mas pra mim, né? Não Eu dá. gosto, não dá. Sai ali, né? Do seu conforto, do seu lar, né? Às vezes a pessoa tá cansada do seu trabalho, da rotina pesada, da semana toda, ou, né? Enfim, do dia a dia, né? Da sua rotina, dia a dia é pesada, né? Para muitas pessoas é pesada. E a pessoa sai, sabe, do seu ambiente e vai para casa de Deus. E ali, cara, eu acredito que ela começa, por mais que ela pode pensar que é um hábito dela, cara, mas eu fico pensando também como é que a pessoa vai até um lugar louvar a Deus, né? E não tá vendo um ser ali, né? É visível, né? Isso. Matéria. E mesmo ele tá acreditando, tá pedindo, porque ela tá ali, ela tá, né? Tanto que ela tá adorando, mas também ela tá pedindo um milagre, ela tá pedindo, né? Uma cura, ela tá pedindo, né? Uma porta aberta, ela tá pedindo várias coisas, porque, né? Então, assim, eu penso que, por mais que em algum momento virou um hábito, né? No fundo, é que a pessoa tem uma fé, cara, E sim. né? E se não, todos. Foi como eu te disse. Tem gente que tá naquela inércia, né? Aquela inércia, aquela famosa bolinha que você joga assim, você faz aquele efeito, aquela força, e ela continua depois sozinha, esse efeito inércia. Tem gente que já tem. O grande problema é que algumas pessoas foram formadas dessa maneira, acreditando que às vezes neste esforço você recebe alguma coisa. Você até pode receber, mas o grande problema que nós tivemos, evangelista Yuda, e a todos que estão conectados aí no ID, é que algumas pessoas pegaram essa atitude achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. E olha que interessante. Quando você pensa que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, aí você já saiu da fé. Uau. Você já saiu da fé verdadeira. Você está numa fé, mas não é a fé, né? Porque quando você pega os personagens da Bíblia em si, vamos pegar Hebreus capítulo 11, ninguém está esperando que Deus faça alguma coisa para o seu bem próprio. Todos estão esperando que Deus faça alguma coisa para o bem da promessa. Meu Deus. Olha que interessante. Isso é forte demais. E aí, o camarada sacrifica o filho, vamos colocar assim, Abraão, mas em nome da promessa. Olha só que interessante. Deus pede a ele o filho e ele dá. Ele prefere Isaac morto, mas cumprindo a vontade de Deus. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé não exige de Deus alguma coisa. A verdadeira fé exige de mim que eu esteja no centro da vontade de Deus, por mais que isso vai trazer para mim dores. Uau. Isso é interessante. Sensacional. Tá? Então, assim, tem muita gente. E eu não estou dizendo também que Deus não possa abençoar essa pessoa ou dar a essa pessoa o que ela está pedindo. Não, não. Deus faz. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de muita graça. Deus faz. Mas a questão é quando Deus não faz. Você pega Hebreus capítulo 11, teve gente que se escondeu pela fé. Você fala bem assim, não, peraí, não pode ser. Você se disfarçou, você viveu em covas pela fé. Pela fé. É pela fé. Porque a fé verdadeira não traz para mim somente aquilo que eu quero.
A fé verdadeira faz eu viver a vontade de Deus. E tem dias que viver a vontade de Deus você vai ser perseguido, vão te ameaçar, pode ser que até te matem, mas pela fé você caminha nessa linha da promessa de Deus. Muito bom, muito bom. E você falou uma coisa aí, cara, que é fantástico isso, né? Essa comparação sobre você ter a verdadeira fé em cima de uma verdadeira promessa. Isso. Né? E o outro lado, não que não seja legítimo, você acreditar em algo esperando, né, algum bem, né, que ela tem que ter vamos dizer assim, é por intermédio de alguém para que isso aconteça, né? Isso. Então, ou seja, por intermédio de Jesus, ela está clamando a Deus para que realize esse milagre. Isso. X. Mas quando você toca nesse assunto aí, eu fico assim, os parafusos ficam assim fritando, assim, ó. Por quê, cara? Porque assim, é algo, sabe, sensacional. Você vê que esses caras deram a vida deles. Isso aí. Né? E não foi por um bem material, né? E sim pela promessa. É por aquilo que Deus se manifestou a eles. Né? E nem todos Deus se manifestou. Se você pegar lá, né? Isso. Em Hebreus, nem todos, né? Ou nem a maioria, na verdade. Isso, né? foi tão claro. Foi tão claro. Claro. Né? E isso é fantástico, porque, assim, de certo modo, a gente parece que foi treinado dessa forma, né? Em ter fé para conquistar. Não ter fé para alcançar a promessa Isso aí. maior, a promessa superior, né? E acaba que nós, não sei se é a cultura brasileira ou outros países também, nós herdamos essa cultura de fé, Isso. né? Essa fé, poderia falar que é a fé da barganha, Isso. né? Vamos Olha, colocar assim. eu vou pagar os meus sacrifícios, mas o Senhor vai ter que me honrar, Isso aí. né? Isso aí. Eu vou devolver aquilo que é do Senhor, né? Porque até para devolver, né? No caso, quem é dizimista, eu falo assim muito aberto aqui, porque tem pessoas que não são cristãos, tá? Isso. E quem leva uma oferta ou que faz, né? Ou qualquer outro tipo de, como é que fala mesmo? Caridade, né? Isso. Mas independente seja dentro da igreja ou fora, que existe, né, as caridades, né, e as suas obras sociais, não só dentro da igreja, mas fora. Mas isso não pode ser pensado dessa forma, né, que eu faço Isso. porque eu preciso de uma recompensa. Isso tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter né? muito cuidado. Eu sempre digo, se você perseverou, igual você pode perguntar hoje na igreja, assim, há quanto tempo você está aqui? Ah, já tem 25 anos que eu estou aqui. Beleza. Se você perseverou e está, independente dessa barganha aí, tá beleza. Mas o que se vê hoje não é isso. O que se vê hoje é mais gente fora da igreja. É mais gente fora. Aí quando você pergunta, ele fala, não, porque Deus não me deu. Olha aí. O número de pessoas sem religião, cresce no Brasil, cresce na Argentina, está crescendo na América do Sul e na América Central. E a maioria das vezes, de 10 pessoas que você pergunta que não tem religião, que não crê, de 10, 6, 7 até 8, eles perderam essa fé dentro da igreja. Uhum. Os outros 3 ou 4 é de outra religião, de outro segmento e tal. Então, essa máquina de fazer gente que não crê é porque as pessoas começaram acreditando errado, né? E é por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo isso. O dia que Deus não fizer, aí é esse dia que você é aprovado. É esse dia que você é aprovado. O dia que Deus não fizer, ou que Deus não fizer, ou que Deus não faz da maneira como você esperava. Você pega, por exemplo, Gideão, 32 mil, algumas tradições dizem que contra Gideão vinha como 80, 90 mil madianitas ou midianitas que vinham contra ele,
ou Josafá, 3 povos que vieram contra ele, os de Moabe, os de Amon, do Monte Seir, que era um número que contra ele não tinha como vencer. E é interessante que qual que era o correto Deus fazer ali naquele momento? Vamos para Gideão e Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20, Josafá e Gideão, Juízes, capítulo 6 em adiante. Qual que era o correto Deus fazer? Vamos dizer assim, qual é o correto? É Deus multiplicar a gente. É pegar gente que é de outro povo e vir e somar com a gente. De 32 mil, Gideão passaram a 60, 70 mil. Josafá, a mesma coisa. Vamos supor que Deus toca o coração de Faraó, que está no Egito. Ó, Josafá, fiquei sabendo de um problema que vem contra você e eu vou somar o meu exército com o seu. Só que Deus não faz isso. Deus diz para você assim, Gideão, você tem 32? Fala para os covardes irem embora. Aí fica 10. Depois manda tomar água. Fica 300. Ou seja, Deus não somente não fez o que era o esperado, senão que Deus tirou. Deus tirou. No caso de Josafá, até se sente naquele momento que deveria ir os levitas na frente. Ou seja, o que é isso? Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé não está olhando a quantidade. A verdadeira fé sempre vai fazer você, evangelista Iuda, olhando as circunstâncias, vai fazer você olhar para Deus. Deus é suficiente na verdadeira fé. Ele é tudo na verdadeira fé. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Uau. É como, por exemplo, esse exemplo que eu dei, por exemplo, agora no seminário lá na Argentina. Eu cheguei em Deus, eu cheguei em tudo. Eu já cheguei onde eu deveria chegar. Só que hoje as pessoas chegam em Deus e querem ir a outro lugar. Me entende? As pessoas, eu cheguei em Deus. Aí diz assim, eu cheguei em Deus e agora eu preciso... Não, você não precisa. Você já chegou em Deus. Se tinha um porto que você deveria chegar e você chegou em Deus. Então a verdadeira fé, ela faz você olhar para Deus, crer nele, confiar nele. Independente das circunstâncias, independente do número, do recurso também. Tá? Do milagre de uma patologia que alguém tenha. Ou seja, a verdadeira fé, ela não tem problema de ficar só com Deus. Eu sei que eu posso ter Deus e ser curado. Sei que eu posso ter Deus e com 300 matar. Eu posso ter Deus e com Josafá, com o número, e também vencer, sem levantar a espada. Mas eu também posso ter Deus e ficar enfermo. Eu posso ter Deus e a porta não abrir. Eu posso ter Deus e tudo aquilo que eu espero não acontecer. Só que eu estou nele. Uau. Eu estou nele. Ele está em mim. E isso é suficiente para a verdadeira fé. Maravilha. Maravilha. Pastor, eu sei que na Bíblia existe tantas histórias, sabe, fantásticas, tanta... Rapaz, a gente... É até difícil falar assim, ó, essa história é minha predileta, porque tem tantas histórias de superação, de homens que acreditaram naquilo que realmente não estava vendo, mas eu sei que para cada um, né, quando a gente conversa assim sobre fé, né, com as pessoas, cada um tem um preferido, né? Um preferido. O preferido. Qual a história da Bíblia que mais te encanta? Assim, são várias, mas uma história que eu tenho pregado muito, duas são duas histórias, mas uma história que eu tenho pregado muito é a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de fé, mas de uma fé que caminha contra tudo. E é uma fé que caminha ainda sendo apedrejado, ainda sendo traído, ainda passando por diversas dificuldades. É uma fé que avança em direção àquilo que Deus chamou o apóstolo para fazer. Né? Ele tomou essa palavra, né? Essa promessa de Deus para ele, que ele era o apóstolo dos gentios, e que ele pregava aos gentios, a judeus também, mas a gentios, e ele levou isso até as últimas circunstâncias. Não olhando, não vendo nenhum tipo de problema.
O camarada foi apedrejado na sua primeira... Vamos colocar aqui, ele foi rechaçado, né? Eu acho que eu posso usar essa palavra. Ele foi rechaçado pelos próprios apóstolos. Só pegar lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e Gálatas, capítulo 1. Os apóstolos não o receberam quando ele chegou. Então ele foi rechaçado. Primeiro problema, ele foi rechaçado. Aí ele teve um problema também em Damasco, que ele foi traído lá por alguns irmãos. Ele teve que descer ele por detrás da muralha e tudo. Ele ficou esquecido quase 7 a 8 anos em Tarso. Até que Barnabé foi buscar ele. Entendi. Olha só, se você for olhar aí, quando hoje eu sou rechaçado pela minha família, sou rechaçado hoje pelos meus líderes, já é motivo de eu perder a minha fé e desviar. Tá? Alguém fala, é o que se ouve falar hoje, né? Você tem que sair daí porque aí ninguém respeita o teu ministério, não. Não sei se você já ouviu alguém reclamando, você tem que sair dessa igreja aí porque o pastor aí nunca vai te levantar. Paulo, quem não levantou o Paulo foi os próprios apóstolos. Quando Barnabé trouxe ele, só Pedro foi receber ele com João e Tiago. E os outros não foram. E mais ou menos disseram isso: tira esse camarada daqui, porque esse camarada é um mentiroso. Ele tá querendo saber onde tá todo mundo escondido aqui para matar todo mundo. Ou seja, não foi eu que rechacei ele, não foi eu que olhei para ele e falei que eu não acreditava nele. Foram os próprios apóstolos do Senhor. E hoje é motivo suficiente hoje para alguém perder a fé. Porque o meu pastor não acredita em mim, porque a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, o meu chefe, não sei. Qualquer tipo de rechaço hoje já é motivo para eu perder a fé, para eu deixar de fazer, para eu deixar de ir, deixar de trabalhar. Paulo ficou esquecido, foi rechaçado, teve esses problemas, mas quando você analisa a vida do apóstolo, ele continua em frente, ele segue. Olha que interessante. Se ele ficou esquecido lá em Tarso, 7, 8 anos, quando Barnabé foi buscar ele, por aquilo que tinha acontecido lá em Antioquia, Barnabé falou bem assim: eu tenho que pastorear isso aqui com Saulo. Quando Barnabé foi buscar ele, ele veio. Sabe o que significa isso? Significa que ele nunca olhou para a situação, ele nunca olhou para o problema. Ele ficou com a palavra que Deus deu a ele, dizendo: olha, você vai levar essa palavra a judeus, a gentios e tal. Ou seja, ele ficou com essa palavra. E quando Barnabé foi lá, é como que ele já estava com a mala preparada já. É como que ele estava assim já. Eu estava esperando você chegar aqui. Eu só estava esperando você chegar aqui. Por quê? Porque Deus falou comigo. Eu não sabia o tempo, eu não sabia a hora, mas eu já estou esperando. Mas quantas pessoas nós conhecemos que a espera fez ele ficar frio, a espera fez ele perder a fé, a espera fez ele deixar, a espera fez ele terminar com a família dele. Esperar o milagre, esperar a provisão, esperar o tempo. Ele abandonou até a família dele. Tem gente que abandona até a família. Pede divórcio, bota a culpa nos filhos, bota a culpa na mulher. Ele vai embora. Ele deixa tudo, ele perde tudo. Perde tudo. Paulo não. Paulo, ele perde tudo, mas ele não perde a fé. Meu Deus. Aleluia. Embora tinha todos os motivos para... Todos os motivos. E se não bastasse isso, na primeira viagem eles ficam doentes, é o que dá a entender, na Panfilha, foi apedrejado em Listra. Caiu como morto em Listra. Jogaram ele fora da cidade. A segunda viagem missionária que ele fez, Deus mudou os planos, Deus, o Espírito Santo, lembra que o Espírito Santo fala com ele lá no Atos 16? Eu não quero que você venha para cá, não vai para a Ásia. Aí Deus muda os planos dele e ele vai para Macedônia. Aí o que aconteceu em Macedônia e Filipos? Eles, Silas, pegaram eles, bateram neles e jogaram eles na prisão. Deus mudou os planos e jogou ele no pior lugar. Ele não olha para isso. À meia-noite ele está cantando na prisão. Que loucura. À meia-noite ele está cantando. Vamos colocar, ele está profetizando. Ele está... Quando as paredes caem, as cadeias caem também, que é um terremoto misterioso, né? Não sei se terremoto tira a cadeia da sua mão, algemas de sua mão. Mas olha que interessante, cai tudo. Aí, quando ele vê o carcereiro que está querendo se matar, não faz isso não. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa.
Ou seja, a dor que eu estou sentindo, as minhas costas estão abertas, mas o propósito de Deus continua em pé. O propósito de Deus avança. A verdadeira fé sempre vai te empurrar, evangelista Iuda. Meu Deus. A verdadeira fé não conjuga o verbo voltando assim. Não, a verdadeira fé sempre vai conjugar o verbo avançando. Indo, é como em Hebreus. Nós não somos daqueles que recuam. Retrocede. Nós somos daqueles que avançam. Eu caminho para frente. É Paulo. É a verdadeira fé. Ela me empurra para o propósito eterno de Deus. Rapaz, sensacional. Então, respondendo a sua pergunta aí, essa é uma das histórias que eu gosto muito, que prego, que ensino e que falo, né, sobre o apóstolo Paulo. A segunda é de Davi. Davi é mais recurso. É mais recurso. Paulo é mais uma questão de... Davi foi moído, né? Foi moído. Moído. Só Deus. Só Deus. Rapaz, às vezes eu fico lendo as histórias de Davi, né? Os momentos. E tudo aquilo que a gente às vezes pensa assim sobre desistência, né? O Davi é um grande exemplo, né? Que desistir não é o caminho, né? Não é. Embora a angústia dele era tão grande, ele ainda recorria, é aquilo que você falou, a verdadeira fé, a promessa real ao Pai, né? Então, assim, quando a gente vê vários momentos, ele, sabe, a alma gritando, né? Gritando, chorando. E o que ele fazia era o quê? Chorar aos pés do Senhor, né? Deus, só o Senhor pode tirar desse... Tem salmos que dá para entender que tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo na cova, escondido com ele, os valentes lá, e ele acordado. Salmo 63, dá a entender isso, ele tá no deserto. Tem alguns salmos que dá a entender isso, né? O camarada tá no processo. Eu acho, evangelista Iuda, e a todos aí, ó, do ID, né? Todos que estamos conectados aí, que vamos estar conectados, a todos vocês aí. Tem dois momentos cruciais em Davi, que eu acho que é quando, lá no capítulo 18, quando ele vai na casa do profeta Samuel, ele tá fugindo de Saul, tem aquele momento dele crucial. E eu acho que tem um outro momento, assim, a meu ver, né? A meu ver, que é aquele momento onde Simei começa a amaldiçoar ele. E eu poderia colocar um terceiro momento, quando ele fica sabendo que Aitofel ficou para trás, né? Esses três momentos, eu acho que superam Golias, né? Golias. Esses três momentos são complicados. O primeiro momento ele vai na casa de Samuel. Eu acredito que ele vai na casa de Samuel não só para fugir, mas ele vai na casa de Samuel dizendo, talvez, você se enganou. Eu acho que Deus derramou aquela unção lá na minha casa, sobre a minha cabeça, e quando ele chega na casa de Samuel, é como que Samuel fala assim com ele, assim, fica aqui, senta aqui. Senta aqui. Não está escrito isso na Bíblia não, tá? Senta aqui. Aí Saul, lembra que Saul manda uma comitiva? Quando a comitiva chega, a comitiva começa a profetizar. Lembra? A comitiva de Saul começa a profetizar. Aí Davi está sentado, olhando tudo isso. Continua sentado aqui, fica tranquilinho aqui. Aí vem outra comitiva. Essa comitiva também profetiza. Vem uma terceira, profetiza. Até que vem Saul dizendo assim, não, vocês não são nada. Vocês não são homem de verdade, vocês se venderam. Aí quando Saul pisa em Ramá, ou em Ramatarim, quando ele pisa em Ramá, a Bíblia diz que Saul começa a profetizar. Davi, naquele momento, ele se encontra com a unção que ungiu ele. Meu Deus. Ele se encontra, que é uma unção que diz assim, olha, você veio aqui fugindo. O camarada quase te cravou na parede com uma lança. Mical não te ajudou. Jonatas não pode te salvar. Você veio aqui aflito. E você só passou por isso porque eu quero que você passe por isso. Se eu quisesse a qualquer momento te livrar, eu te livraria. Mas eu não quero te livrar. Eu quero que você fuja mesmo. E eu vou te dar uma pequena amostra de que a unção sobre você
É a unção, aleluia, né? Eu fico, né? Que isso? É uma unção que vai, é uma unção que reflete a unção que vai cair sobre o Cristo verdadeiro, Forte demais. tá? Olha só, e aí ele vê os inimigos que vão se aproximando, vão sentindo esse poder, vão se transformando a essa unção. E é como que Deus está falando com ele assim, rapaz, vive aquilo que eu quero que você viva. Se é tempo de fugir, foge. Meu Deus. Se é tempo de se esconder, se esconde, mas com fé, aleluia. Pode Ô, dar uma glória. glória aqui no podcast. Aleluia. Não? Ou seja, a verdadeira fé em Davi, ela faz você se encontrar com Deus, e o encontrar com Deus é tão tremendo que ainda que eu vou passar agora 13 anos fugindo, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Eu tô bem. Mas Davi, você está no deserto. Davi, você não pode se esconder aqui. Davi, a cova de Adulão não basta para você. Davi, em Keila não ajuda você. No deserto dos Zifeus não ajuda. Não interessa. Ele está comigo. Ele está aqui. Ele está com a gente. Não interessa qual é a nossa situação. Não interessa qual é a situação que nós estamos vivendo aqui no momento. Deus está aqui neste lugar. Se Ele quiser, a qualquer momento Ele muda tudo isso. Se Ele não quiser, a gente continua ainda, a gente continua nesse caminho, ou nesse caminhar em direção à promessa do Senhor. Amém. Ô glória. Meu Deus. Dá para sentir Deus, estou sentindo Deus aqui, mano. Só Deus. O pastor daqui a pouco vai pregar, né? Na sexta-feira, na igreja sede ali da Administra, né? Ele tá fazendo um pré-aquecimento aqui. Vamos lá. Na verdade, já tá acabando, já que Tá acabando. ele só veio dar um beijinho na flor aqui e já tá pregando aqui. Muito bom, muito Uau. bom, muito bom. Ou seja, você finalizou aí falando uma coisa, que se Deus fizer, ele é Deus, né? E se não fizer do jeito que a gente quer, né? Não é porque ele não nos ama, não é porque ele quer que a gente deixe de ter fé nele, não. É porque, ainda assim, né, o propósito dele, né, é soberano e ele sabe de todas as coisas. É isso aí. Né? Como diz lá em Romanos 8:28, não é isso? De todas as coisas. Cooperam, né? Cooperam. Para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados, né, segundo o seu propósito. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Isso. Voltando lá naquela palavrinha mágica lá que eu falei, o modo que as pessoas foram treinadas, né? Doutrinadas. Ou seja, acredita pelo que ele pode te dar, não pelo que ele é. Isso aí. Então, Deus é Deus. Independente do que você quer ou não, ele vai continuando sendo Deus. Isso aí. Porque ele tem compromisso com ele mesmo, com o reino dele, né? E com seus filhos, porque ele criou um propósito com seus filhos, né? Mas para a gente descobrir esse propósito, né? Não é do nosso jeito, né? Para a gente descobrir esse propósito que Deus tem na nossa vida, a gente tem que buscar ele, a gente tem que, Isso aí. né, entender o tempo dele, que as coisas vão acontecer. E não é por barganha, não é porque eu tenho, né? Porque eu, né? Eu sou de uma classe superior na sociedade que para Deus não tem isso, né? Não. Você acha que como é que hoje, né? A gente vê um pouquinho disso, né? Essa questão, algumas pessoas falando sobre esse assunto, né? Parece que Deus tem seus preferidos? Não tem, né? Não tem. Não. Embora homens ele faça de alguns, né, seres humanos aqui os seus preferidos, mas Deus ele é um Deus imparcial, Isso né? aí, imparcial. Tem propósitos que Deus ele está vendo, né? Ele está vendo alguns propósitos, alguns trabalhos, e talvez Deus guardando aquilo ali pareça, né, que Deus prefere alguns a outros, mas não. A questão é propósito avançar. Mas é Deus, é Deus, é Deus. Não existe preferidos, não existe melhores ou piores. Tinha um pregador aí que falava do xodó, né? Xodó de Jesus. Não existe nada disso. Não existe nada disso. Existe Deus guardando propósitos. É isso aí. Muitas vezes ele está nos escondendo Isso. para nos revelar
Isso aí. No tempo certo. Isso aí. No tempo que ele Porque estabeleceu no céu. Né? Se existe xodó, então na Bíblia ninguém era xodó, né? Na Bíblia ninguém era, porque... olha lá, todo mundo passou por dificuldade. No Novo Testamento, quase todo mundo morreu, martirizado, e cadê o xodó? Não tem xodó, não tem... Que é o que eu disse agora, eu estava na Patagônia Argentina agora, conversando com alguns pastores se reuniram, e eu falei sobre isso. Ninguém defende a igreja, ninguém protege a igreja, só Deus. É Jesus o advogado da igreja. Se ele quer defender a igreja, ele defende. Se ele não quer, prepare-se para morrer ou para sofrer, porque... Ah, não, mas tem um advogado aqui, tem um senador da República. Não tem senador, não tem advogado, não tem presidente, não tem nada. Quem defende a igreja é Jesus. Se ele não quiser, se prepare para o martírio e para a perseguição forte. Uau. Pastor, eu sei que a gente está... Nosso tempo já praticamente já acabou, que você tem que correr, eu tenho que te levar lá para você ministrar a palavra. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, se der tempo de me responder. Né? Quando a Bíblia fala sobre a fé sem obras, ela é morta, como é que o senhor traz descortina essa revelação aí? Não, é que a verdadeira fé, ela faz entender o propósito de Deus, né? Ela faz você entender isso. A verdadeira fé, ela faz você entender essa salvação de Deus. E a verdadeira fé, ela faz você entender que você também é um recurso. Você é recurso e você tem recurso. Então, a verdadeira fé, nas palavras de Tiago, sem obras ela é morta, é que ela não consegue ver uma necessidade e não atuar. Ah, mas eu não tenho. Ah, se eu não tenho, vamos colocar aqui dinheiro. Tem um camarada ali com fome. Só que eu não tenho dinheiro. Então a verdadeira fé, ela não faz eu ficar confortável com isso. Tipo assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Não. A verdadeira fé, ela faz você se movimentar em direção a isso. Ela faz você ajudar esse necessitado. Não porque você precisa fazer isso para ser salvo. A verdadeira fé já colocou em você essa certeza de salvação, tá? Mas agora, sendo salvo, essa verdadeira fé, ela também ativa em você isso. Olha, você, Yuda, você precisa ter boas obras. Você precisa ser generoso. Por quê? Porque é ser semelhante ao Cristo. É ser igual ao Cristo. É dar. Não porque eu tenho uma recompensa. Não porque isso vai fazer eu ser melhor. Lembra da coroa, né? Vai aumentando pedrinha na sua coroa, né? Não. A verdadeira fé, ela entende que o salvo, o justificado, o regenerado pelo sangue de Jesus, ele tem boas obras. Entendi. Aí volta a repetir. Essas boas obras não é para que eu receba alguma coisa ou para que eu seja visto de uma maneira, não. Beneficiado por isso. Essa verdadeira fé me leva a ser um recurso. Eu sou recurso e eu tenho o recurso para ajudar o necessitado. Ela não pode ficar apática. Ela não pode ficar, né? Ela não pode dar as costas diante da necessidade e da dor. Quem diz que tem fé e diante da dor e da necessidade não tem compaixão, não é generoso, ele tem que pensar duas vezes se ele de fato tem a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela faz eu pegar 5 pães e 2 peixes e entregar na mão de Jesus. Tá? Essa é a verdadeira fé. Eu sou generoso. Peraí, mas você vai entregar isso aí, não vai comer? Isso é. Aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, os da Ásia, os da Macedônia, já compreenderam que na sua pobreza, eles se transformaram na oferta necessária para entregar aos irmãos de Jerusalém. Tá? Então, assim, não se trata de ter ou não ter muito ou ter pouco. É entender que eu sou um recurso ou que eu tenho o recurso. Volto a repetir, a verdadeira fé não fica apática diante da dor de ninguém. Ela abraça, ela tem compaixão. É o bom samaritano. Ele desce do seu cavalo, ele pega aquele vinho que ele estava levando talvez para vender, ele pega aquele azeite que ele estava levando para fazer dinheiro, né? Porque o vinho, o azeite ali, talvez era para comercializar ou para consumo próprio.
Mas ele pega aquilo que era para ele e ele dá para aquele homem que está caído no chão. A verdadeira fé, ela não tem problema de tirar de mim e dar para você. Ela não tem problema de pegar aquilo que eu separei para mim e dividir, repartir e dar e dizer, aqui todos podem comer, aqui todos podem ser curados, aqui todos podem fazer. Ou seja, a verdadeira fé, ela não fica apática. A verdadeira fé, ela fica empática. Meu Deus. Amém? Eu perguntei isso porque muitas pessoas elas relacionam essas obras, né, como fosse exclusivamente um ministério. Eu tenho que ter um ministério. Essa obra eu tenho que, né, então acho que você falou com muita clareza. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar um cuidado. Pode ser. Pode ser. Só que ela não é uma questão para a salvação. Você já está salvo e por ser salvo, você tem boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo em Cristo. Porque se a gente pegar as obras, né, até na interpretação ali de Gálatas, né, existe também a questões comportamentais, né? Isso. As obras da carne e as obras do Espírito. Isso. Né? Então, a gente entende dessa forma também, né? Isso. E são as obras da carne. Eu estou com Tim Keller. Tim Keller, quando escreve um comentário a Gálatas, ele diz: as obras da carne é ser como Adão. As obras do Espírito é ser como Cristo. Olha só, é postura, é comportamental. É caminhar em direção, ou caminhar em direção à árvore que Deus diz para não comer, ou caminhar em direção a Cristo, à vontade do Pai. Olha isso. É verdadeira fé. Jesus nos dá exemplo da verdadeira fé. Eu deixo de ser eu. Eu deixo de ser eu para comer aquilo que Deus quer que eu coma e ser aquilo que Deus quer que eu seja. Agora, Adão não. Adão eu como o que eu quero, faço o que eu quero, sou o que eu quero e Deus não tem nada a ver com isso. As obras da carne são isso e as obras do Espírito são isso. Por isso que as obras da carne têm um preço e tem um resultado. Aí ele fala, as obras do Espírito não tem. Não tem nem limite, não tem nem limite para isso. Nossa. Não tem. É forte. Olha, meu Deus, a gente tenta aqui, eu tô tentando parar, mas eu vou parar. Não vou só tentar, não, vou parar. Porque é muito bom. Você vai falando uma coisa, eu tô aquelotando, já puxo outro Vamos gatilho. conectando. Eu vou ter que marcar com você antes de ir embora de novo, hein? Rapaz, Você vai mas embora na segunda-feira? Vou segunda-feira. 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 Vai ter que gravar Cheguei aqui. hoje e eu tô indo embora Vai segunda-feira. ter que marcar de madrugada um episódio. Vamos aí, vamos aí. Vamos. Porque, nossa, passou aqui já 40 minutos, olha só. Meu Deus, muito bom te ouvir, pastor. Parabéns. Né, mais uma vez aí trazer esclarecimento acerca da fé, da palavra de Deus. Essa linda audiência aí que está nos assistindo, né? Compartilha, né? Curta o canal aí, né? Você está com dúvida sobre a fé, comente aí que a gente traz um tema depois, né? Isso aí. A gente pode marcar aí para o final do ano um aulão sobre fé. Chegamos no dia 13 de dezembro. A gente pode marcar aí um aulão. Uma live ao vivo, Uma live ao né? vivo, E ao vivo. com as pessoas comentando simultaneamente. O que você acha? Isso, boa, muito Boa, bom. Muito bom. Vai ser bom. A gente Muito bom. coloca aqui uns comentaristas fera também. Isso, traz outros fatores. Isso. Vai ser bacana. Vai, o que você acha? Muito bom. Muito edificante. Muito edificante. Pessoal, quero agradecer a vocês mais uma vez, tá, por estar nos assistindo. Tá? Conforme eu falei, curte. Sempre vou repetir, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? Para o YouTube entregar essa mensagem poderosa, né, Marcos? Assim é. Né, pastor? Para outras pessoas. E, mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, Brandão, Padaria Papatucci, né? E especialmente a você que está, mais uma vez, nos assistindo. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Marcos. Né? Dá um recado lá para finalizar, né? Para essa audiência linda aí que está nos vendo, nos assistindo. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado a vocês, do ID aqui, de tudo isso. E a você que está nos ouvindo. Você tem a verdadeira fé. A verdadeira fé vai fazer você prevalecer. A verdadeira fé vai fazer você ficar intacto. Em que sentido? Você vai ficar intacto dentro do propósito que Deus te chamou. Se Deus chamou você para sacrificar no alto do Moriá, se Deus chamou você para andar pelo deserto perseguido como Davi,
Se Deus chamou você para lutar contra 3 povos, como Josafá, ou se Deus chamou você para ser como o apóstolo Paulo, traído, vendido, né? Sozinho, terminou sozinho, mas a verdadeira fé vai fazer você ficar intacto diante do propósito de Deus. Seja como for, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você nasceu com um propósito e você vai fazer, e você vai cumprir em nome de Jesus. Maravilha, hein? É isso aí, pessoal. Deus abençoe, né? E até a próxima. Abraço.